Isso tende a haver sempre uma correção, cada vez mais. Acho que a Fazenda Pública ela tem a possibilidade de fazer um lançamento de ofício, né? Mas acaba que ela acaba delegando grande parte da possibilidade de realizar o lançamento para fins de praticabilidade do direito tributário, o princípio da praticabilidade. Não que isso gere, de certo modo, um conforto no contribuinte, de jeito nenhum. O imposto de renda é um grande exemplo disso, né? Você tem, de certo modo, a caracterização do lançamento por homologação justamente pela participação do sujeito passivo. E fazendo até uma breve revisão com você. O que é que a gente tem de maneira bem enfática? A gente tem que no lançamento de ofício, declaração e por homologação, eles se diferenciam tendo em vista o grau de colaboração do sujeito passivo para a ocorrência desse lançamento. No lançamento de ofício, o sujeito passivo ele não participa de nenhuma atividade. No lançamento por declaração, nós temos uma atividade meio que mista, porque, novamente, esse cara ele presta informações de fato e as informações de direito elas são feitas pela Fazenda Pública. A Fazenda Pública vai dizer quanto você vai pagar essencialmente, lembra de TBI e TCMD. Por outro lado, a gente já percebe um grau de intensidade até maior no lançamento para homologação, que o sujeito passivo realiza quase todos os atos da atividade. Porque ele não realiza tudo, ele realiza uma parte substancial, porque agora a lei ela vai impor o sujeito passivo da obrigação de apurar o valor devido e, além de apurar, pagar esse valor devido. E aí só vai caber agora para a administração pública a possibilidade de depois fazer, digamos assim, uma fiscalização a posteriori. E aí, por isso, hoje, isso aqui é um dos tributos, é uma das formas de lançamento hoje mais utilizadas. Então, você tem, de certo modo, isso aqui de maneira contundente no ICMS, no IPI, no Imposto de Renda, no ISS, na COFINS, na CSLL. E aí, só perceba essa distinção. Diferentemente do lançamento de ofício, em que o cara ele não declara nada, ele não paga nada, aqui no lançamento para homologação ele vai fazer o cálculo e ele mesmo já vai recolher. Só que a Fazenda Pública, ela vai fazer essa, digamos assim, essa homologação, por isso que é isso do lançamento, depois, portanto, que o cara já fez tudo. Então, de maneira bem evidente, você percebe que o próprio particular, ele tem a obrigação, de certo modo, de conferir o seu pagamento, de fazer de maneira adequada, concetânea, e aí muitas pessoas vão até dizer, rapaz, é quase que um autolançamento. Por quê? Porque o próprio particular está constituindo o crédito tributário. De maneira que quando ele faz uma declaração, inclusive, entende-se que já constituiu o crédito tributário. Agora só vale o prazo, só é prescricional. Professor, eu não estou entendendo nada. Calma, você vai entender, né? Então vamos lá. O lançamento por homologação é quando o sujeito passivo ele tem o dever de antecipar o pagamento. Então esse cara tem que antecipar esse pagamento. E a Fazenda Pública, ela não tem nenhum pré-exame. Esse cara não vai confirmar com a Fazenda Pública. Ele vai, digamos assim, fazer, né? Então, basicamente, o contribuinte, ele relata, olha, teve obrigação tributária, teve fato gerador, está aqui o dinheiro. E aí, quando ele está aqui o dinheiro, quando ele paga, propriamente, tecnicamente, pela lei, só há lançamento quando ocorre a homologação. É a homologação do pagamento, portanto, que faz com que você ateste, de certo modo, pelo fisco, que isso aqui houve o lançamento constituído de maneira clara, né? Então, no lançamento para homologação, de certo modo, você tem, de certo modo, ali somente com a homologação do fisco a extinção do crédito. E aí essa homologação ela pode ser expressa, pode ser que o fisco valide, de certo modo, e fale, está tudo certo o que você fez, ou pode ser o que a gente chama de homologação tácita. E aí a homologação tácita é quando você tem um prazo para homologar e não faz. Então, se a lei for omissa, o CTN diz que esse prazo vai ser de 5 anos. Esse marco temporal ele vai ser contado de maneiras diferentes. Eu vou aprofundar isso com você, mas a regra é de 5 anos. E aí ele diz que não haverá prazo para rever a homologação em caso de dolo, fraude ou simulação. Você tem um prazo um pouco mais distinto nesse caso. Né? O prazo não é de 5 anos do fato gerador, na verdade, só fazendo uma correção, e sim do primeiro dia desse seguinte aquele lançamento poderia ter sido efetuado. Eu vou mostrar isso aqui para você. Professor, de maneira mais clara, vamos entender isso aqui à luz do artigo 150 do CTN. Ele vai dizer o seguinte, ele vai falar, olha, o lançamento por homologação que ocorre quanto aos tributos cuja legislação atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, ele vai se operar pelo ato em que a referida autoridade toma conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado e expressamente homologa. Então, quando a gente olha o lançamento por homologação, a gente percebe pela leitura do artigo 150
aquilo que a gente já tinha delineado, que é o quê? O sujeito passivo antecipa o pagamento e, por conseguinte, ele apura o valor devido sem que haja um pré-exame da autoridade administrativa. E aí, de certo modo, a autoridade administrativa ela vai apenas fazer essa homologação. E isso é interessante, porque a gente tem, de certo modo, uma divergência doutrinária, porque quando eles vão ler isso aqui, eles falam, rapaz, o Paulo de Barros Carvalho critica muito isso, né? Será que não é um autolançamento, não? Será que, na verdade, não é o próprio contribuinte que faz um lançamento? Né? E isso é interessante, né? Porque ele não é um autolançamento, especialmente pelo artigo 142, parágrafo único. Especialmente, né? Quando ele antecipa o valor, né? No fundo, ele não está constituindo crédito, né? E aí, claro, basicamente, isso é uma divergência doutrinária, né? O cerne do lançamento para homologação é o fato de o contribuinte não só calcular e constituir, de certo modo, o crédito, mas recolher o pagamento devido antes de qualquer ato do fisco. Só que essa extinção do crédito, ela está com a condição resolutória. A condição resolutória é a homologação vai depender do fisco. Não é o fato dele pagar que extingue automaticamente, é o fato do fisco homologar. Após a homologação, que vai ser expressa ou tácita, aí sim que a gente tem a extinção definitiva do crédito. Então, há quem pense que o lançamento para homologação, o que só existe é uma mera antecipação do pagamento. Por quê? Porque a gente diz que o lançamento ele tem uma atividade administrativa vinculada e obrigatória. Ou seja, se ela é vinculada e obrigatória, de certo modo você percebe que ela tem uma responsabilidade da administração pública lançar. Por isso que a gente fala que a atividade administrativa de lançamento ela é vinculada e obrigatória, logo ele compete privativamente à autoridade administrativa. Então, ele está dizendo que quem lança, propriamente dito, tecnicamente falando, seria a autoridade fiscal. Então, não seria, de certo modo, ali uma lógica de um auto-lançamento, só seria uma mera antecipação do pagamento. Tanto que ele vai dizer, o pagamento antecipado, ou seja, essa seria a primeira posição, ela só extingue o crédito quando há essa homologação, ou seja, está sobre condição resolutória. E aí ele diz, se a lei não fixar o prazo, vai ser 5 anos a contar do fato gerador, e aí, basicamente, expirado esse prazo sem que a fase pública tenha se pronunciado, vai ser homologado o lançamento definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovado a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Se tiver dolo, fraude ou simulação, a gente vai ver depois, ele pauta pelo artigo 173, do primeiro do CTN, o prazo, né? Então, basicamente, você tem essa divergência, né, de qual é a posição que a gente vai adotar quanto à perspectiva do lançamento tributário. Ou seja, o lançamento por homologação, ele é uma mera antecipação de pagamento, ou o lançamento por homologação, ele é, de certo modo, uma atividade do próprio contribuinte que vai constituir o crédito tributário. E aí a gente entra nessa concepção, né, da própria constituição do crédito. E aí a segunda posição, que vai dizer, olha, é o próprio contribuinte que constitui o crédito, de certo modo, o pensamento majoritário, no fundo, ele é chamado de autolançamento, mas, se você perceber, ele vai ser a primeira corrente, que é uma mera antecipação de pagamento. Por outro lado, tem pessoas que vão dizer, olha, só é possível você homologar o que já existe. Não tem como a autoridade fiscal homologar algo que não existe. Então, o lançamento propriamente ele seria feito pelo próprio contribuinte e somente a homologação seria pelo fisco. Então, por exemplo, seria como se você ter uma certidão de nascimento de obrigação, que é feito, né, como se fosse a certidão de nascimento, você atesta e o fisco dá a certidão de óbito, fala realmente esse cara morreu. Né? Então, essa é uma divergência doutrinária. Existe, claro, um grande bafafá, que é bom você saber as duas posições. De certo modo, nós temos que um pensamento majoritário ainda é que é uma mera antecipação de pagamento pela própria logística, mas, por outro lado, a crítica que se faz é que a súmula 360 do STJ, ela diz que quando o cara constitui o crédito, mas não paga nada, nós já temos que o lançamento foi feito e agora somente começa a correr o prazo prescricional, o que, de certo modo, denota que haveria, a lógica seria uma posição da segunda corrente, né? E, no fundo, o cara acaba constituindo o próprio crédito tributário. Então, faço aqui as vênias, mas especialmente isso aqui gosta de cair em provas de maneira muito literal. Inclusive, a própria lógica da disposição. Ele vai no que se refere à legislação tributária, julgue o crédito. No caso de lançamento por homologação, não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou terceiro visando a extinção total ou parcial. Eu vou ver as disposições gerais do lançamento com você, mas, de certo modo, isso aqui também tem a ver com as disposições gerais. Quando a gente olha para o artigo 150,
você percebe justamente que ele vai dizer, né, que todos os atos do artigo 150, eles também, e aqui peço para que você pare o vídeo e dê uma olhada no artigo 150, ele fala que você não vai influenciar, né? O CTN ele prevê que não influi sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação. Isso tem até a ver com o próprio crédito tributário. Tudo que aconteça com o crédito tributário não influencia na obrigação, né? A obrigação aconteceu, o fato gerador aconteceu, pode ser que haja um visto lançamento. E você pode ser que faça outro lançamento com o tempo. Mas isso não significa, portanto, que você... Uma nulidade do lançamento, necessariamente, ela não gera uma nulidade na obrigação tributária. O contrário existe. Se existe uma nulidade na obrigação tributária, consequentemente, nós temos uma nulidade no lançamento tributário. Beleza? Somente para a gente aprofundar, para você perder o medo. E aí a gente vai ver isso aqui de maneira muito detalhada no lançamento para homologação. Professor, qual o prazo do lançamento para homologação? E a gente vai ver essas regras aqui, né? A gente vai ver com muita profundidade, porque as pessoas confundem quando a gente for estudar decadência, né? Mas eu vou adiantar para você que está mais aprofundado uma dica. Como é que você sabe o prazo inicial da decadência? O prazo de 5 anos para que você possa fazer o lançamento. Aí ele fala, olha, no caso do lançamento por homologação, se esse tributo ele não foi declarado e não foi pago de maneira antecipada, você conta a partir do primeiro dia desse seguinte, aquele que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso aqui é a regra geral do lançamento por homologação, quando o cara não declara e não paga. Agora, se esse cara declara algo e paga, né, seja de maneira parcial ou de maneira total, os 5 anos são contados a partir da ocorrência do fato gerador. É o que está lá no artigo 150, parágrafo 4º. Se esse cara declara e não paga, e ele não sofre nenhum prazo decadencial, agora somente começa a contar o prazo de prescrição. Essa é a crítica da corrente quando ele fala da súmula 360 da STJ. Ele fala, ora, se o cara declara algo e não paga, nós já temos a Constituição, né? E aí, consequentemente, só começa a contar prazo prescricional. Professor, não estou entendendo nada. Claro, quando eu for falar de decadência e prescrição, você vai entender tudo, né? Porque essas regras eu vou aprofundar de maneira mais, enfáticas, didáticas, quando eu for ver, de certo modo, aqui, decadência e prescrição contigo. E quando a gente fala, quando há dolo, fraude ou simulação, ele conta a partir do primeiro dia seguinte, aquele que o lançamento poderia ocorrer o lançamento. Essa, de certo modo, é o pensamento também da doutrina majoritária e do STJ. E aí a gente chega em alguns julgados, somente para que você veja como é que isso aqui gosta de cair em prova. Sendo o lançamento para homologação, se o cara não pagar, ou se esse cara paga a menor, deve efetuar o lançamento do tributo de ofício. A Fazenda Pública pode fazer isso. Sendo certo que o valor declarado ele pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível independentemente do procedimento administrativo de notificação do contribuinte. Ou seja, quando esse cara faz o lançamento para homologação e ele paga a menor, já começa a falar em prazo prescricional. A gente não fala em prazo decadencial quanto à parte menor. Então, por exemplo, o cara deveria declarar 100, mas ele declara R$10, certo? Ele declara 10, ele omite 90. Ele declara 10, ele paga 10. O que eu estou querendo dizer é que, quanto a os R$10, correm o prazo de prescrição. A Fazenda Pública pode cobrar. E quanto ao prazo dos 90, ainda corre o prazo decadencial. A Fazenda Pública tem 5 anos, a partir do fato gerador, para fazer o lançamento de ofício. E dizer, olha, faltaram, de certo modo, 90. Tá? Somente para você ter uma noção. Isso adora cair em provas. Ele vai dizer, ó, em 20 de janeiro de 2010, a empresa ABC pratica o fato gerador do imposto municipal sobre ISS e emite nota fiscal no valor de R$100 mil. Resulta no imposto a pagar de 5. Em 10 de fevereiro de 2010, data do vencimento do imposto, passa para o de caixa, a empresa recolhe apenas R$100, deixando R$4.900 em aberto. Em 31 de dezembro de 2014, a empresa recebe notificação de início de fiscalização para a administração tributária, combinando com a apresentação em 10 de fevereiro de outra infração relativa ao valor que deixou de ser pago. Então, a respeito da situação hipotética, com base na legislação, com base na questão, operou-se a decadência. Ele está dizendo, teve decadência. Pois se trata de lançamento para homologação e a outra infração foi lavrado mais de 5 anos após a ocorrência do fato gerador. Professor, eu não entendi. Isso aqui foi na prova de juiz da VUNESP e a gente vai entender justamente quando for esta decadência. Mas em resumo, tá? Você que está mais aprofundado. Súmula 555 da STJ. O que é que a gente tem nesse caso, nessa questão? Você tem um cara que ele deveria pagar 5 mil, mas ele pagou somente 100. Então, quando ele faz um pagamento a menor, olha aqui, ó, somente para você ver que a tabelinha minha ficou massa. No pagamento a menor,
é a regra 2. Foi declarado e pago, seja parcial ou total, a Fazenda Pública tem 5 anos a contar o prazo decadencial quinquenal, né, a partir do fato gerador, e para lançar a diferença. Então, por exemplo, veja, ele pagou quando? Em 20 de janeiro, a empresa pratica o fato gerador, sobre tal emite aspecto de nota fiscal, você nem pagar 5 mil. Veja, quando foi o fato gerador? 20 de janeiro de 2010. Isso aqui é a data do fato gerador. Ele pagou 100. Então, o prazo para ele recolher os 4.900 que a Fazenda Pública tem é 5 anos a partir de 20 de janeiro de 2015. Então, até 20 de janeiro de 2015, 5 anos depois de 2010, era o prazo que a Fazenda Pública tem, 5 anos a contar do fato gerador. E o que é que ele diz aqui? Ó? Em 31 de dezembro, a empresa recebe a notificação, tal, que culmina com a apresentação em 10 de fevereiro de 2015. Ela recebe o auto de infração sobre esses 4.900. Então, quando ele recebe em 10 de fevereiro de 2015, isso aqui já teve decadência. Por quê? Porque a Fazenda Pública tinha até 20 de janeiro de 2015. Então, isso aqui já operou essa decadência. Beleza? Show de bola? Vamos lá.